Olá, uma boa tarde para todo mundo. Nós vamos começar agora a nossa primeira roda de conversa com os cineastas do FEC, da quarta edição do Festival de Cinema de Santa Teresa. E para essa roda de conversa, nós temos aqui a presença dos cineastas Marçal Viana, que é o diretor do filme Neguinho, Lucas Menezes, do filme Zélia, Tatiana Oliveira, que vem falar um pouquinho do filme Tapajós, uma breve história da transformação de um rio, o João Vasconcelos, do filme Tempo de Derruba, e Gabriel Menotti, que vai falar um pouquinho do filme Rocha Matriz. Bom, então só corrigindo aqui, quem estará conosco representando o filme Neguinho é a Juliana França, já está aqui. E nós vamos começar a nossa conversa, o primeiro bate-papo aqui dessa quarta edição do FEXTA, ouvindo um pouquinho, né? São filmes diferentes na sua concepção, com propostas muito motivadoras para pensar uma série de questões do nosso tempo, né? Questões históricas, culturais, que ainda se perpetuam, mas cada um com um olhar diferente, com uma proposta de linguagem diferente, mostrando experiências e vivências de dentro, né? Nessa roda de conversa, nós vamos do documentário à ficção, passando aí por um prisma bem interessante de olhares. E o que eu proponho para cada um de vocês, né? Vou pedir Juliana para começar a falar, né, da experiência do Neguinho, é que cada um coloque aqui para o nosso público que está acompanhando os filmes no festival, está acompanhando online de casa, um pouco da proposta de trazer esse filme para as pessoas, né? O que foi pensado, por que trazer e como é que foi isso? Você começa, Juliana? Com toda certeza. Queria agradecer inicialmente a curadoria. É uma felicidade para a gente, da equipe Neguinho, poder estar no festival com o nosso filme. Dizer que essa boca que fala é uma boca que escuta. Sou Juliana França, nascida e criada em Japeri, Baixada Fluminense. Sou atriz, produtora, sou professora de filosofia, pesquisadora. Neguinho, ele foi um filme que foi rodado em 2019, foi contemplado pelo edital do Lab Curta, que é um edital daqui do estado do Rio de Janeiro. Participei de uma seleção, fui fazer teste de elenco para uma personagem, cheguei lá, o diretor pediu para eu fazer teste para outra personagem, e eu nem tinha decorado o texto nem nada, fui de improviso e fiz uma das protagonistas do filme, que é a Jéssica, mãe de Neguinho. O filme ele tem a direção do Marçal Viana, tem a direção de produção da Érica Freitas, que é a idealizadora da Encantamentos Filmes. Então, a gente tem uma galera que ajudou na constituição desse filme. Então, eu digo sempre que Neguinho e cinema, sobretudo, não se faz sozinho. É uma arte muito coletiva e Neguinho é prova disso. Então, o filme ele traz uma temática um recorte muito nítido, que é o recorte racial. É uma discussão, a gente já participou de várias mesas e debates a partir do filme. Então, o Neguinho vai discutir o racismo estrutural, mas institucional também, e como o racismo ele atravessa as pessoas negras, e aí vai discutir colorismo também dentro do filme. Eu acho que é uma discussão bem forte dentro desse filme, a questão da educação racial, se a pessoa é ou não é racializada, se o preto ou a preta é ou não racializado. Isso é uma discussão também, já que a gente tem no filme duas protagonistas, que é a professora e a mãe do Neguinho, né, que é a Bárbara e a Jéssica, duas pessoas negras, mas com níveis de racialização diferentes, né? A Jéssica, que é mãe da criança, ela é racializada, ela é engajada, entende minimamente por onde as questões raciais atravessam a sua subjetividade e o seu lugar no mundo enquanto pessoa preta, enquanto uma jovem negra moradora da periferia do Rio de Janeiro. E, em contrapartida, tem a Bárbara, que é essa professora
de uma escola de elite, uma escola muito rica da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que não é educada racialmente, não entende as minúcias que o racismo opera dentro da sociedade. E aí eu acho que o filme ele vai discorrendo sobre essas diferentes formas que o racismo tem de operar sobre a sociedade, sobre os corpos pretos e pretas aqui no Brasil. Acho que é mais ou menos por aí que o filme vai discorrendo, né? Então são várias camadas, há uma interseccionalidade também, né? Essa jovem preta, periférica, pobre, mãe solo. Então são várias nuances que aparecem nesse filme, vários desdobramentos a partir de questões sociais que atravessam esse país, a história escravocrata desse país, né? O Brasil ele foi alicerçado na escravidão. Então acho que em alguma instância esse filme é reflexo desse histórico escravocrata desse país. Tem mais tempo ou posso... Jéssica, então, enquanto você está falando, né, eu estou pensando nisso. Os meninos que entraram um pouquinho antes, a gente estava fazendo um cálculo aqui de quanto cada um tinha. A gente tem uma média de entre 10 a 15 minutos para cada um, então você pode ficar à vontade para falar mais, né? E, enfim, se você quiser falar um pouco da proposta, do trabalho dos atores para o filme, né? Como é que foi pensado isso? Não, fica muito à vontade que ainda tem tempo. Ah, maneiro. Então, tem umas especificidades no filme que ele foi gravado, enfim, é meu primeiro filme profissional, Neguinho, eu venho de teatro, enfim, faço parte de um grupo de teatro há 14 anos, mas Neguinho é meu primeiro filme profissional. Eu sou nascida e criada em Japeri, já disse, e o filme, coincidentemente, já no roteiro, já tinha gravações previstas para minha cidade. Então, o filme foi gravado em Japeri também. Então, isso foi uma coisa bem importante, porque no meu trabalho no teatro, enquanto pesquisadora também, eu tento muito trazer o meu território para o meu trabalho, para a minha pesquisa. E quando eu vi o roteiro e que tinha Japeri, eu falei, pronto, tem que fazer parte desse filme, tem que dar um jeito de fazer parte desse filme. Viemos gravar aqui na cidade, foi bem incrível, bem importante. Alunos e alunas minhas que assistiram o filme falando que como foi importante ver Japeri na tela, sem ser de modo pejorativo ou de maneira negativa. Isso foi um ponto bem importante em relação à representatividade e mostrar o território, gerar imagens sobre o território, outras que não aquela que a mídia hegemônica fala sobre o meu território, que é considerado um território que não tem nada, já foi chamado de cidade do nada, que não tem nada. Então foi bem importante a gente ter gravado aqui em Japeri, a gente gravou em Nova Iguaçu também. O elenco de Neguinho ele é bem reduzido, né? Sou eu, a Aisha Jambo, a Carol Sims e o Pedro, que é o ator mirim do filme. A gente tinha pouco tempo para rodar o filme, pouco tempo para ter algum tipo de química, de encontrar uma química no trabalho. Então, a gente foi aproveitando todos os espaços que a gente tinha para estar junto, para conversar, para trocar ideia e para fazer com que o trabalho ganhasse uma coesão que estaria para além dos dias que a gente ia estar trabalhando juntos. Então, eu e a Asha, sobretudo, a gente conversava muito por telefone. Eu não conhecia a Asha, só conhecia da televisão e tudo mais, mas nunca tinha contato. Se falava ao telefone, trocava mensagens pelo WhatsApp, trocava ideias. Nos intervalos das gravações, a gente ficava juntas para tentar conversar sobre o que a gente estava achando sobre o filme, sobre o roteiro. E uma curiosidade, eu sempre falo, tem uma cena no filme que ela tem 9 minutos. Uma cena de diálogo de 9 minutos. O filme tem 20 minutos. E tem uma cena de 9 minutos que é só diálogo entre essas duas personagens, essas duas mulheres negras. E essa cena ela foi gravada em 9 horas, durante 9 horas seguidas, sem que a gente errasse. A gente estava com uma câmera só no set, então a gente fez durante 9 horas todos os takes da Asha, todos os meus takes, os takes gerais, assim. Então a gente gravou durante 9 horas. O Pedro
entrava no set, trazia lanche pra gente, biscoito, porque a gente não errava o texto, a gente tinha que gravar várias vezes, e eu sempre falo sobre essa história, porque chegou uma hora que a gente falou, caramba, a gente está 9 horas gravando essa cena sem parar, fazendo pequenas pausas, mas é uma das cenas mais importantes do filme, onde todas essas questões que falei aqui anteriormente se explicitam, e como a gente que é preto, preta, a gente, às vezes não, quase sempre é utilizado como ferramenta propulsora do racismo, que é o caso que aparece no filme. Quem assistir, ainda não assistiu, for assistir o filme, vai perceber que isso acontece. Não vou dar spoilers, mas quem já assistiu sabe que isso fica evidenciado dentro do filme. Então, eu tenho muito orgulho desse filme, da temática que ele traz. Não sou mãe, mas minha mãe foi mãe jovem, eu tive que cuidar das minhas irmãs. Tenho amigas que foram mãe jovem, então é uma realidade que em alguma medida me atravessa também. Então foi um trabalho de pesquisa que eu tive que fazer por fora devido a esse curto prazo esse curto tempo que a gente teve para a criação. Eu ficava em casa de um lado para o outro. Assim, eu criei playlist para personagem, então tem no Spotify uma playlist para as coisas que eu achava que a Jéssica escutaria. A Jéssica, ela é muito... Eu digo que eu sou muito diplomática. A Jéssica nem tanto, assim. A Juliana, ela é diplomática. A Jéssica nem tanto. Ela mete o pé na porta, ela chega falando. Eu sou mais didática, eu vou conversar, diplomática, mas a Jéssica não. Ela vai falar o que ela tiver que falar, não vai engolir sapo. Então, fiquei pensando numa playlist para ela, criei uma playlist. Fiquei uma semana inteira em casa, andando de um lado para o outro com a Jéssica, tentando pensar como ela pensaria, para tentar construir essa personagem, já que eu não estava acostumada a um processo de criação dentro do cinema, que é um processo muito curto. Então, tive que fazer esse trabalho por fora. Felizmente, tive um auxílio muito... O Marçal Viana, que é o diretor e roteirista do filme, ele foi muito... foi uma pessoa que teve uma escuta muito aberta, assim, enquanto um homem branco, mesmo sendo da periferia, ele falou, já fica super à vontade. Então eu pude fazer algumas pequenas interferências no roteiro, no texto da Jéssica. Então, isso foi importante para que o trabalho ganhasse uma liga, para que ele pudesse correr o mundo do jeito que ele está correndo. Então, digo sempre que o filme foi construído com muitas bocas, muitas mãos, e muitas mulheres no set. Faço questão de enfatizar isso, mulheres no set. Raramente a gente encontra um set com as mulheres, e o set de Neguinho foi um set com muitas mulheres. Enfim, queria dedicar também essa fala para elas. Fizeram e construíram esse filme com muito amor, com muito trabalho. E é isso, acho que é basicamente isso. E estou aí para trocar, para a gente conversar. Juliana, eu te agradeço, assim, e eu queria te pedir, se você pudesse, eu não quis te interromper, mas mais um minutinho, assim, um minuto e meio, eu vou dedicar para você, sobre a repercussão do filme, assim, que é uma coisa que eu queria ouvir de todo mundo também, falar um pouco da experiência, da proposta, e como é que o filme tem sido recebido. Se você puder falar, assim, a gente tem pouco tempo agora, mas se você puder falar um pouquinho disso. Neguinho, ele correu, participou de muitos festivais, eu já não consigo nem mensurar quantos festivais esse filme já participou. Ele já ganhou prêmio de melhor filme em África, que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu para a gente. Eu ganhei prêmio de melhor atriz no Festival de Guarnicê, é uma das coisas muito... Tá aqui o meu prêmio. Concorri ao lado da Marcela Cartacho, então eu fiquei, caramba, ganhei esse prêmio mesmo, isso é para mim, é uma coisa muito surreal ainda para mim. E o filme, ele chega, isso falando de festivais, mas o filme chega nas pessoas de um modo muito afetuoso. As pessoas adquirem um afeto muito grande pelo filme, uma empatia por essas personagens, vão se identificando com essas personagens. E é um filme que a gente leva para dentro da sala de aula, para os espaços culturais e também para os festivais. Então, o filme foi muito bem absorvido, sobretudo pelas pessoas que assistem o filme, mas também pelos festivais. Assim. O filme tem mais de 20 prêmios, entre direção, roteiro, atuação. Eu não sei, assim, é uma displicência minha, mas eu não sei quantos prêmios eu ganhei de melhor atriz com esse filme, não sei mesmo, assim. É muito surreal, não sei. Eu acho que são mais de 7 prêmios. O filme é de 2019.
Então, mas eu sempre dedico esses prêmios todos à ficha técnica, às pessoas que estavam em cena comigo, porque eu acho que não seria capaz da gente ter um êxito tão grande com esse filme se não fossem as pessoas que estavam envolvidas nele. Então, eu acho que não tem prêmio individual, o prêmio é sempre do coletivo. O trabalho, acho que reflete o coletivo, as premiações refletem o coletivo. Então, não são prêmios individuais nunca, são sempre prêmios do coletivo. Bom, Juliana, muito obrigado pela sua exposição. E, assim, é quase inevitável quando a gente faz uma roda de conversa, né, trazendo trabalhos diferentes e embora a temática de todos sejam temáticas bem contemporâneas, e a gente fica querendo, né, por mais que a gente não queira fazer, a gente quer dar fazer com que esses filmes se encontrem de alguma maneira. E eu penso que na sua fala eu vejo um encontro desses filmes quando você disse sobre Japeri, que foi mostrado ali na ficção, mas com outros olhos, uns olhos diferentes daquele costumeiramente mostrados pela mídia. E eu acho que esse é um ponto fundamental para todos os filmes que estão aqui, né? Todo mundo, inclusive o filme do Lucas, né? Assim, que tem um olhar assim bem ele, né? Assim, ele não está falando de uma temática necessariamente ampla, né? Social e tal, mas também tem um olhar diferenciado da relação dele, né? Por exemplo, com a avó e como ele traz isso, diferente daquilo que costumeiramente a gente vê, né? Com uma pessoa já né? na idade da avó dele e tudo. Então, eu penso que essa sua fala faz com que a gente faça com que essa reunião de filmes aqui se encontre com esse ponto em especial. E já que eu citei o Lucas, eu queria saber se você quer falar, Lucas, do seu filme Zélia. Pronto, pode ser. Eu sou Lucas Menezes, eu sou de Aracaju, Sergipe, faço parte de um coletivo audiovisual, Filmes de Lama. O filme Zélia, ele foi meu TCC, tipo, de minha graduação em cinema, que na real, tipo, eu comecei a gravar, acho que foi em julho de 2019, aí eu apresentei ele logo quando começou a pandemia, tipo, acho que foi abril do ano passado. E foi muito doido também, porque nesse tempo, tipo, depois que eu apresentei o TCC, tipo, era um outro corte, e aí eu fiquei, tipo, muito tempo sem nem ver o filme, assim, sabe? Porque foi uma coisa muito louca, porque minha avó tinha falecido, e eu tava, tipo, montando o filme, então, tipo, eu tava tendo aquele contato direto com ela, sabe? Tipo, o tempo todo. E aí, tipo, no ano passado teve o edital da Lei Aldir Blanc e eu inscrevi, tipo, pra finalização do filme, porque eu não tava finalizado ainda. E aí, ele meio que, tipo, eu digo que ele é um filme de 2021, mas que ele, sei lá, as filmagens começaram, tipo, em 2019, ainda tem filmagem, tipo, em 2017 e tal. Mas, então, sobre o filme, e aí, até por eu ter falado que ele foi meu TCC, dentro dessa coisa, tipo assim, de que gênero ele pertence, assim, eu apresentei ele como um filme-ensaio, muito nesse sentido da forma com que eu me coloco, uma certa errância minha mesmo, assim, tipo, num processo de filmagem em que eu não sei quais vão ser esses resultados, o que é que vai aparecer nesse processo, mas que, por questões mais práticas, assim, de indexação, tipo, ele é um documentário também, então meio que é isso. A ideia do filme, tipo, começou quando minha mãe me falou que o apartamento de minha avó ia ser colocado para alugar, porque ela, tipo, estava com Alzheimer, não tinha mais condições de ficar em casa. Então, e eu sempre quis, assim, tipo, filmar aquele lugar, filmar minha avó, tipo, enquanto ela ainda estivesse viva. Então, eu pensei, caramba, a oportunidade é agora, porque esse apartamento não vai existir mais. E tem uma coisa muito pessoal que eu tenho com a casa de meus avós, não exatamente esse apartamento, mas tinha uma casa que eles tinham, que foi o lugar onde eu nasci, praticamente, porque eu morei lá até os 2 anos de idade, e durante minha infância, minha mãe, ela era professora, hoje ela é aposentada,
mas, tipo, ela ia trabalhar e eu ficava sempre na casa dos meus avós. Então, tipo, todas as tardes eu passava na casa de meus avós. Tipo, até tipo, eu tenho uns 12 anos de idade. Então, tipo, minha infância foi toda por lá. E foi muito doido, porque... E aí eu queria meio que me despedir, sabe? Tipo, daqueles objetos que eu vi durante toda a minha vida. Eu fiquei pensando, caramba, será que eu não vou mais ver essas coisas? E eu também fiquei pensando como que esses objetos, eles também dizem respeito a uma certa noção que se dá para ter de família. No sentido de que, eu sei desse relógio, eu sei dessa, sei lá, desse copo que foi do irmão de minha avó e que está lá de enfeite na casa de minha avó. Então é como se fosse uma coisa que, tipo, quem compartilha de conviver com esses objetos e tal, tipo, são as pessoas da minha família. Então, tipo, é meio que, não sei, uma coisa, um laço que se constrói a partir desses objetos que estavam na casa. Então, o filme começou muito nesse sentido, assim, tipo, eu quero... Não sei o que vai acontecer, tipo, eu levei minha câmera pro apartamento, eu acho que a gente, sei lá, ele foi alugado em setembro de 2019, então, tipo, eu acho que foram, tipo, umas 7, 8 visitas que a gente fez, e era muito massa, porque já que a gente teve, tipo, eu e minha mãe, e minha tia também, principalmente, já que a gente teve muito tempo para fazer isso, foi um processo muito de autoconhecimento, tipo, de minha história familiar, porque enquanto a gente ia desarmando as coisas, minha mãe envia, sei lá, uma carteira que foi de meu tio e comentava, essa carteira foi de seu tio que faleceu. E então, tipo, sempre tinha alguma história naquele apartamento que muitas vezes eu desconhecia e que eu podia estar tendo acesso a ela nesse momento, tipo, de estar organizando as coisas para mudança e tal. Aí, como eu disse, tipo, o apartamento foi alugado dia 25 de setembro e dia 28 de outubro minha avó faleceu. Então foi uma coisa muito de... Tipo assim, esse filme precisa continuar de alguma forma e novos sentidos precisam ser dados, assim, também para ele. E aí foi muito natural, assim, para minha família eu ir pro velório com a câmera, porque já sabiam que eu estava fazendo aquilo. Mas mesmo assim, tipo, eu não tive coragem de filmar quando eu cheguei lá. E aí minha mãe que falou, tipo, filme porque é importante pra gente, sabe? Tipo, é nossa família. É como se fosse uma coisa muito de... Sei lá, isso constitui nossa história. Então acho que é um filme bem importante nesse sentido. E aí é engraçado, assim, na coisa que você também comentou da recepção, porque é completamente diferente, tipo assim, a recepção de minha família, que minha família tem desse filme e de outras pessoas, assim. E aí eu acho que minha família tem muito essa coisa do... Tipo, temos aqui uma coisa registrada, sabe? Tipo assim, a gente pode acessar minha avó esse filme, sabe? Tipo, ela funcionando e tal. Então isso é bem importante. Tanto que, como eu disse que foi meu TCC, e todo TCC tem essa coisa de crise, então, tipo, teve momentos que eu ficava, não tô nem aí quem vai gostar ou não desse filme. Acho que o importante é que, sei lá, meus familiares no futuro vão ver, sabe? Então, acho que teve muito disso. E essa coisa de um filme que eu filmo, que eu também sou personagem em algum sentido, tipo, eu sou narrador também, acho que vem muito de uma coisa que eu sempre acredito muito, assim, que é de história, sabe? Tipo, histórias que só a gente pode contar, sabe? E que muitas vezes negligencia e acha que são desinteressantes, sabe? Então tem uma coisa que eu sempre fico pensando nesse lugar que se pode entender como, tipo, um filme autocentrado, sabe? Mas que eu acho que é uma coisa que ele... Que, assim, que é um filme que ele parte de uma experiência que é minha, sabe? Mas que, ao mesmo tempo, acho que é uma experiência que é um ponto de partida para um diálogo para outras coisas que são mais amplas, sabe? No sentido desse próprio processo de luto, Não sei, sabe? Tipo, porque muitas pessoas, tipo, falaram que, quando eu vi seu filme, eu lembrei de minha avó. Quando eu vi seu filme, eu fiquei pensando, caramba, como eu queria ter feito isso, sabe? Ter tido a oportunidade de ter feito isso com minha avó. Então, não sei, eu acredito muito nisso, assim, de um filme que gere, tipo, de fato,
não sei, que desperte isso nas pessoas, sabe? E que seja possível que essa experiência que foi minha seja compartilhada e que as pessoas também possam pensar, tipo, eu também posso registrar minhas experiências, posso criar algo a partir disso, sabe? Não sei, eu acho que de uma forma geral é isso, assim, se você tiver uma pergunta. Não, perfeito. Assim, na verdade, um comentário, eu tô aqui ouvindo, né, viajando, cuidando do tempo também, mas, hein, Lucas, eu penso que isso que você está colocando, né, faz muito sentido. É um olhar um tanto quanto particular, aparentemente, mas que lança, né, assim, lança emoções assim que são universais, na verdade, né? E de certa maneira, né, eu tinha falado na apresentação que não trata necessariamente de uma questão, né, muito coletiva, mas no fundo trata porque as relações de muitos jovens ou de netos, né, com seus avós nem sempre são tão afetuosas assim como você demonstra ter com a sua avó. Então, essa relação com a velhice, né, com essa idade em que muitos avós às vezes estão esquecidos, e eu penso que é isso que despertou nessas falas aí, que eu também queria ter feito isso, eu lembrei da minha avó, enfim. Então, nesse sentido, acho que o filme ele universaliza, né? Todo mundo se identifica com Zélia. Sim, sim. Uma coisa só, tipo, que eu tava até comentando, né, tipo... então, não sei, é uma coisa muito relacionada a esse filme e outras coisas que eu tento, tipo, também articular a partir desse filme, né, que já que essa mostra tem essa proposta, tipo, de o cinema vai à escola e tal, é muito uma coisa de... Não sei, que eu acho muito legal, sabe? Tipo, essa proposta de... Tipo, até a nível escolar e tal, de tentar utilizar o cotidiano como uma possibilidade, sabe? Tipo, de fazer filmes e tal. Porque recentemente eu ministrei uma oficina que era sobre autorrepresentação. Então, tipo, tinha muito essa ideia de... gente, a gente não precisa de histórias, assim, tipo, super mirabolantes, porque tem histórias que são muito interessantes, que estão muito próximas da gente, sabe? Então, não sei, eu acho que é algo que eu acredito muito, assim, e sempre defendo muito, e não sei, é isso. Lucas, obrigado, viu, pela sua fala aqui, e eu acho que isso, quem não viu o filme Zélia ainda e vai ver, né, como a Juliana colocou, assim, acho que essa troca de conversa desperta muito interesse e as pessoas vão se identificar muito com a sua fala. Eu estou olhando aqui na telinha, né, vendo a Tatiana, o Gabriel, né, acho que os dois trazem questões até muito semelhantes, assim, né, a temática deles, que também não foge da que o João traz no filme. E eu vou meio que deixar em aberto aqui, se Tatiana quer falar, Gabriel, quem abrir o microfone primeiro leva, entendeu? E aí, Tatiana João? ganhou, vai lá. Tá bom. Então, no meu caso, bom, me apresentar, né? Eu sou Tatiana, sou uma das roteiristas dessa animação, desse curta de animação, né? Tapajós, a breve história de um rio. Eu sou também assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que é uma ONG de direitos humanos sediada em Brasília, e que produziu esse filme junto com uma produtora chamada Comova, que teve como diretores duas pessoas incríveis, que é o Alan Berg e o Cícero Fraga, que nos ajudaram a amarrar essa história que, na verdade, é fruto de uma pesquisa, né, de uma pesquisa etnográfica de campo, antropológica, numa pequena cidade amazônica que chama Miritituba. A gente, durante 2 anos, frequentou Itaituba, que é o município, e Miritituba, que é o distrito, né, onde as coisas um pouco assim realmente acontecem, né? E a partir disso, a partir dessas idas a campo, a partir da escuta dos moradores e das moradoras, né,
a partir de tudo que eles trouxeram para a gente, assim, em termos de preocupações, em termos de desafios, de esperança também, né, de vontade de transformação do mundo, da sua cidade, das suas vidas, a gente produziu, então, esse filme que fala, né, sobre a vida deles e essa relação, né, entre o humano e o não humano, o humano entre si, né, as pessoas se relacionando entre si, mas também da relação das pessoas com esse não humano, que é a natureza, os animais, o vegetal, a relação com o rio, com os peixes, enfim, para tentar trazer um pouco essa dimensão de outras vidas possíveis, ou outros modos de vida possíveis, né? Trazer a dimensão, enfim, não de uma alternativa ao capitalismo, né? Mas de uma outra forma de ver realmente, né? Então, queria dizer que eu achei muito bonito quando o Lucas falou que uma das coisas que motivou o filme dele foi esse interesse por pensar a cotidianidade como uma possibilidade. Isso é muito bonito, Lucas, e eu te agradeço, né, por isso também, assim, por ter trazido essa beleza para gente, porque é um pouco isso, né, que a gente faz nesse filme. A gente traz um pouco do cotidiano da vida das pessoas que moram nessa região, e a partir disso, a partir dessas experiências particulares, a gente fala de questões políticas assim candentes no país hoje, né? Isso é proposital. Como eu trabalho numa ONG, a minha preocupação o tempo todo foi não produzir vídeos que eu chamo vídeos de ONG, que são aqueles vídeos em que você lança uma série de informações para um espectador passivo. O objetivo com esse vídeo, né, com esse filme de animação, foi que a gente pudesse trazer, né, cada um de nós para mais perto da vida dessas pessoas, de quem a gente fala nos vídeos, e que são protagonistas, que são agentes, que falam diretamente no vídeo, né? A gente conhece a realidade de Itaituba e Miritituba através das falas desses personagens, né, que a gente apresenta. Então, a ideia foi essa mesma, foi trazer a cotidianidade, né, da vida dessas pessoas, da maneira como elas se relacionam entre si com o meio ambiente, para então falar dessas questões políticas mais globais, assim, né, mais nacionais, que estão em jogo hoje no Brasil. E daí a gente vai do desmatamento, né, até a situação de povos e comunidades tradicionais, a gente fala do agronegócio, a gente fala, e esse é o eixo principal da argumentação, da maneira como uma série de equipamentos logísticos para exportação, de infraestruturas logísticas, chegaram nessa região, Itaituba e Miritituba, e transformaram essa região numa plataforma de exportação de grãos, sobretudo a soja, né, produzida no norte do Mato Grosso. Então, a gente conta a história de um pescador para falar sobre como, a partir da chegada dessas mega infraestruturas, dessas mega estruturas, as comunidades ribeirinhas, os beiradeiros, perdem o acesso ao rio, quer dizer, perdem o acesso a um bem comum, né, que seria o rio, e tudo aquilo que o rio dá para a vida dessas pessoas, desde lazer e alegria e felicidade, até mesmo o sustento, possibilidade de geração de renda, né, através da pesca e alimento. Como esses pescadores, eles passam também a ter que conviver com uma rotina de cerceamento das suas liberdades, né, da liberdade de ir e vir, da liberdade de desfrutar, como eu já falei, do rio, porque essas empresas cercam realmente os rios e tem todo um aparato de segurança, né, que produz
luz, essa vigilância, esse controle e essa é uma espécie de acosso mesmo, de constrangimento, né, para as pessoas que vivem na região. Então, esse no primeiro filme também a gente aborda um pouco da questão indígena, em particular, né, do povo Munduruku, que é um dos povos que existem, dos povos indígenas que existem na região, e que sofre com a presença dessas mega infraestruturas logísticas que praticamente invadem o seu território, né? E isso é muito grave porque não é só a instalação de uma mega infraestrutura que ocupa um lugar mesmo, num espaço no território, mas tudo aquilo que essa infraestrutura traz. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu que quando chegou lá e que não tinha notícia antes, é que, em primeiro lugar, né, nesse trânsito da soja pelo rio Tapajós, pelo médio rio Tapajós, a soja, os grãos de soja caem no rio e contaminam o rio, produzindo seu assoreamento. Então, quando os peixes comem a soja, achando que é alimento, os peixes morrem e apodrecem no fundo do rio e se tornam também impróprios para o consumo humano. Outra coisa que a gente observou quando chegou lá e também não tinha notícia disso o quão prejudicial é o pó da soja que fica em suspensão nesse processo de manuseio da soja nos portos privados que existem na região. Então, as pessoas respiram o pó da soja, que é altamente contaminante, porque a soja ela é produzida com nível alto, né, de aplicação de agrotóxicos. Então, é um pó altamente contaminante que afeta a doença das pessoas e afeta, em especial, a saúde dos indígenas. Então, a gente foi, assim, desdobrando, né, essa série de assim, acontecimentos que a gente foi observando na região para ilustrar isso através dos personagens. Então, eu falei inicialmente que a gente tem 3 personagens, né? Esse vídeo de animação, um é o pescador, do qual eu acabei de falar. Mas eu queria, antes de passar para o próximo, dizer que esses personagens eles são fruto dessa convivência com a comunidade em geral lá, né? Eles não representam uma pessoa em particular, mas um pouco eles são uma amálgama dessas pessoas com quem a gente conversou. Tatiana, você me desculpa, mas eu só queria, assim, talvez você falasse um pouquinho aí, né, à medida que você está falando dos personagens, que eu achei muito interessante a escolha de uma animação, né? Porque as falas me parecem falas reais, né? Documentais, e as imagens todas são de animação. Eu achei isso muito interessante. Pensei, inclusive, porque é um assunto muito sério, que envolve nomes de grandes empresas, né? Poluidoras, e, enfim, até uma forma de preservar essas imagens. Não sei se é uma das propostas, mas eu achei assim... Acho que isso casa bem mesmo com o que eu vinha dizendo sobre os personagens, né? Que os personagens não são uma pessoa em especial, mas fruto dessas escutas que a gente fez quando esteve no território. O cuidado de não fazer com que os personagens refletissem uma pessoa em especial, assim como o cuidado de que o filme fosse de animação, eles têm 2 razões. Assim. Uma razão é porque a partir de um momento de 2020 a gente não pôde mais ir para o território em função da pandemia de Covid-19, então a gente não conseguiria filmar localmente, a gente realmente teve que se retirar. E uma segunda razão para isso é porque essa é uma região conflagrada, assim, essa é uma região com questões de segurança muito, muito graves, muito, muito importantes. Então, a ideia de fazer um vídeo de animação, um filme de animação, foi sim para preservar a imagem das pessoas que toparam dialogar com a gente, né, nesse percurso.
E aí eu queria aproveitar para citar o nome não das pessoas, mas das organizações que contribuíram muito para esse filme acontecer. Então, queria agradecer aqui publicamente ao Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Itaituba, a Comissão Pastoral da Terra, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, que também foram todos muito fundamentais, e o Conselho Fiscal de Obras de Infraestrutura em Miritituba, com o GFIM, que também participaram ativamente da elaboração desse vídeo. Sem essas pessoas não teria sido possível trazer com tanta vivacidade, né, as histórias dessa região e desses personagens todos que a gente traz no filme. Aí só, não sei como é que está o tempo aqui, mas só para completar então essa tríade de personagens, a gente tem... Tá quase, vai lá. Tá, rápido. Então, a gente tem um pescador, tem uma professora, a gente quis trazer uma profissional liberal para marcar a característica urbana, a urbanidade, né, desse espaço na Amazônia. A gente, em geral, pensa a Amazônia como uma floresta tropical densa, onde a gente vai encontrar a onça pintada, mas a Amazônia ela é um território complexo, né? E ela tem áreas de floresta densa, ela é povoada, ao contrário do que se diz. É importante dizer isso aqui também publicamente, porque uma das coisas que o governo usa hoje para dispor da maneira como quer do território amazônico é esse argumento do vazio demográfico, né, da Amazônia. Mas a Amazônia ela é habitada, né? A gente tem não só terras indígenas, quilombolas, mas também assentamentos agrários. Na década de 70, o governo brasileiro promoveu o deslocamento de pessoas de todas as regiões do país para a Amazônia. Então, hoje a gente vê esse mosaico, assim, como se fosse um mini Brasil dentro da Amazônia, porque ali a gente encontra pessoas de todos os lugares, realmente, migrantes, né? E, por fim, a gente trouxe uma personagem que é uma agricultora. Por que uma agricultora, né? Porque justamente através dessa experiência da agroecologia, a gente conseguiu vislumbrar uma saída para toda esse modo de produção, né? Do monocultivo para exportação, dessa reedição colonial das plantations, né? Tipo assim, a presença viva assim da colonialidade no nosso país através das plantations de soja e milho, né? Que tem um objetivo não de alimentar a população brasileira, e muito menos essas pessoas que se encontram na Amazônia, mas de especular, né, com essas commodities agrícolas no mercado internacional. Então, o filme é um pouco isso, assim, conta a história dessa pequena cidade amazônica, que se tornou uma plataforma de exportação de grãos. E aí, nos filmes, a gente conta, através da história desses três personagens, o que aconteceu com essa pequena cidade a partir do momento em que grandes estruturas, né, voltadas para exportação, portos, rodovias, e agora uma ferrovia que ameaça se instalar na região também, transformaram, né, a vida, a cotidianidade, né, as dinâmicas socioterritoriais nessa região. É isso. Obrigado, Tatiana. E você alinhavou aí no final, né, que com essa terceira personagem o filme ainda aponta, porque quando você vai vendo, você fica se questionando, né, que solução, que saída, e o filme justamente traz isso para a gente, né, aponta um caminho, né, com a agroecologia, enfim. Bom, então, assim, muitas conexões aqui com tudo, né. Eu tinha falado do seu filme, do Rocha Matriz, também do Gabriel Menotti. O filme que o João representa aqui também tem. Tá tudo muito assim conectado, na verdade, né? Mas se o João me permite, eu vou passar, até por essa relação temática, passar para o Gabriel falar um pouco do Rocha Matriz. Gabriel Menotti.
Gente, em primeiro lugar, muito obrigado ao FEXTA por nos receber aqui, Meriton por estar mediando esse debate, a todo mundo que está também aqui com a gente. E você, do público, e aí, pessoal, tudo bem? Infelizmente, eu não consegui ver nenhum dos outros filmes até agora, e obviamente eu não revi o filme que a gente fez, porque a gente já vê muito ele durante o processo, mas o Rocha Matriz, então, é um documentário feito por mim e pelo meu colega Miro Soares, dentro de um projeto que a gente tem chamado Cristal Líquido, que é ligado mais a uma exploração de cinema experimental, principalmente. E é um documentário sobre a cadeia produtiva de rochas ornamentais no Espírito Santo. Cadeia produtiva que é principalmente uma indústria extrativista, né, que traz, inclusive, algumas placas, algumas pranchas de mármore que a gente documentou durante o processo na Feira do Mármore e Granito de Vitória. Porque o nosso interesse, na verdade, era um interesse a princípio de pesquisa, nós dois somos pesquisadores e professores, então a gente vem um bocado da universidade, né? Mas como também temos esse interesse no cinema como um meio, como uma ferramenta de investigação, especialmente no som e na imagem como veículos de transmissão de conhecimento, a gente buscou fazer essa pesquisa usando o documentário como meio, nossa forma de abordagem. E foi uma aproximação inicial realmente a esse tema, esse universo enorme da indústria extrativista no Estado, que se manifesta de várias maneiras, né? Mas eu acho que a questão das rochas ornamentais é onipresente, praticamente. Ela é responsável pela existência quase de cidades como Cachoeira de Itapemirim, e é difícil não aterrissar no aeroporto de Vitória sem ver algum cartaz enorme falando dos lugares que você pode visitar, ou então com uma propaganda dessa própria feira de mármore e granito, que acontece anualmente. Foi um processo todo de documentação que buscou, então, abarcar as várias etapas, os vários nós dessa maquinária absurda, os vários agentes, num filme de 25 minutos. Que foi um exercício, por um lado, interessante, por um lado difícil, e, obviamente, cheio de precedentes no próprio universo do cinema, né? De certa maneira, a gente podia comparar com a trilogia Katz, né? Pega a montagem como esse processo, ou como essa lógica muito moderna de vamos explicar o mundo, vamos conectar a complexidade que liga um campo de extração de rochas ao beneficiamento, a feira que vai vender, promover, fazer propaganda, enfim, desse produto, até todo o processo de exportação pelo mundo. Obviamente, a gente fez toda a gravação no Espírito Santo. Originalmente, a gente tinha até sonhos de, não, vamos tentar entrar num navio e acompanhar blocos de mármore até outro lugar, até outro país, até a China, por exemplo, que é um dos compradores de mármore do Espírito Santo, ou até Miami, que é outra cidade que é mercado também do nosso granito, principalmente. Foram coisas que não foram adiante. Ainda assim, a gente precisou ir em vários lugares, isso também demandou muita negociação com várias empresas, com vários órgãos diferentes, que acabou transformando o processo de realização num processo longo, muito desafiador, e acho que nesse processo em si a gente também entendeu muito mais do que está por trás dessa indústria, para além da sua face visível, porque como um segundo tema eu diria que a gente tinha justamente o próprio cinema e essa produção da imagem da natureza como algo a se explorar. Nesse sentido, realmente é um filme que, pelo menos aqui, tem muito mais a ver com o da Tatiana do que o Lucas e a Juliana comentaram, que são dramas mais humanos, e a gente estava, por outro lado, no Rocha Matriz, tentando falar desses personagens completamente não humanos, que são a rocha, a terra, Gaia, por um lado. Foi, na verdade, um personagem que a gente não explorou tanto, e, por outro, o complexo industrial, que acabou sendo não só o nosso principal personagem, como o nosso narrador também. Talvez a coisa mais esquisita do filme seja justamente o fato de ele ter uma narração over do começo ao fim, mas que é uma narração numa língua estrangeira, que é justamente o mandarim. Eu fiquei procurando legenda.
Eu fiquei procurando legenda, assim, onde é que eu aperto para entender essa narração em... Ok, isso é um pouco preocupante porque a gente mandou um filme com legendas incrustadas para não ter esse erro. É um filme que acaba incorporando a legenda também. Vocês mandaram com legenda? A gente mandou, gente. Então, peraí, o que eu... legendas. Não, mas então, desculpa, tem um parênteses aqui, Gabriel, peraí. Assim, já que eu te interrompi, vou te interromper de vez. Conversa, Olha só, eu, na verdade, eu achei curioso, achei que era proposital não ter legenda, que é uma narração ali, parece que é de uma chinesa, alguém oriental falando em inglês, aparentemente, ou falando mandarim, não sei, enfim. E achei que era proposital, assim, que a cópia que eu assisti não tinha a legenda, mas eu achei isso uma proposta. Eu fiquei julgando, até porque eu vi toda a experimentação, né? Essa pesquisa aí de imagem que você está falando, né? Daquele processo todo das rochas. Eu acho que essa imagem que está atrás de você é uma das imagens do filme, se eu não me engano, se eu não estiver viajando, não é? O filme é uma imagem que eu mesmo não gosto muito, mas o Biro gosta muito. Então estou usando aqui como... Não, mas não é uma imagem que está no filme? Está no filme. Sim, no caso, esse aqui é um estilo, né? Mas essa imagem está no filme. Se vocês quiserem ver mais imagens dessa pedra, vejam o filme. Mas é interessante eu achei que era proposta. Eu achei que era proposta. Assim, eu fiquei assisti o filme todo e não senti falta. Embora eu procurei, eu não senti falta de uma tradução, porque eu achei que as imagens falavam por elas, assim, muito. E vi ali, embora da experimentação que você está falando, eu vi na minha leitura, né, para além dessa exploração dessas imagens todas, né, que são imagens lindas num certo sentido e preocupantes no outro em relação da exploração dessa extração mineral. Então eu vi essa crítica, assim, pelo menos no meu olhar no meu filtro tinha essa leitura crítica. Eu acho que é uma crítica. O primeiro comentário seria esse, né? E por que a gente acabou trazendo a narração no final? É porque é uma crítica difícil de ser feita por imagens, porque as imagens são bonitas, são impressionantes. Uma pedreira, ela é uma imagem, assim, se você não bota uma trilha sonora ali por trás, ela tem um quê de sublime, a pedreira escavada. Isso é preocupante também, porque o que está por trás, o que aquilo simboliza, na verdade, de certa maneira, esse processo desregulado, muito pouco regulado, de devastação, de extração mineral. Então, a gente teve várias estratégias, e a narração e a legenda também acabam sendo outras estratégias para poder criar um ruído, ou criar um esforço de leitura, criar mais camadas entre o público e a imagem, né? Acho que desde sempre foi uma experiência possível ver sem legenda. Que, novamente, é uma questão também de absorver aquilo ali como mais um efeito sensorial que vai provocar alienação. Porque o próprio texto ele não é um texto narrativo, né? Ele é um texto que ele parte, como eu disse, desse ponto de vista alienígena, que seria esse outro ator não humano, que é a indústria. E a indústria talvez explicitando uma lógica dela, uma lógica perversa de preservação, talvez. A ideia de que você racionalizar o mundo, de que você extrair recursos naturais e organizar eles de certa maneira, é uma forma de você preservar aquilo, de você manter aquilo, de você celebrar a natureza. Porque, de certa forma, né? As pessoas admiram o MAB como uma celebração da natureza, só que existe um processo, uma violência nesse processo, que acaba sendo também uma violência que está em qualquer ato criativo, digamos. E, obviamente, essa seria uma aproximação mais controversa do tema. Mas, em todo caso, a narração ela traz um pouco esse ponto de vista, que é um ponto de vista ao qual o espectador não deveria se acostumar. Ele é apresentado como a voz de Deus, digamos, né, por ser uma narrativa, mas é apresentado numa outra língua e é apresentado de uma maneira meio poética, meio esquisita. Então, eu diria que não tem nada de errado em ver sem legenda também. Talvez a única coisa que frustra a gente nesse contexto todo é que é um filme muito de imagem, é um filme muito de som. A gente teve uma trilha sonora toda composta para o filme, a gente, inclusive, fez algumas apresentações dele. Acho que a única apresentação ao vivo, num espaço físico, foi meio que uma edição ao vivo com um músico tocando ao vivo também. Mas é um filme que a gente imaginou ele para uma sala de cinema, com imagens enormes. Né? É um meio com o qual eu não trabalho muito, particularmente, mas nesse caso
como ele começou a circular durante a pandemia, até hoje só foi apresentado em contextos online, principalmente. Foi essa apresentação inicial antes mesmo do lançamento. Eu acho que é um pouco isso a ideia do filme mesmo. Novamente, obrigado demais. Espero que vocês vejam aí, pessoal. Com ou sem legenda, toda forma é válida. Agradecer demais também, Miro, que vai dirigir o filme comigo, o pessoal da Global Village, que fez essa produção executiva. E, é claro, a Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, que tem um super programa de apoio à produção audiovisual no Estado, à produção, circulação e pesquisa, e foi graças aos recursos da Secult que a gente também realizou esse documentário. Bacana, Gabriel. Bom, eu sugiro que as pessoas vejam das duas formas, entendeu? Fazendo os dois jeitos. Bom, e a gente finaliza assim, finaliza não, né? A gente vai falar com o João vai apresentar, né? Falar um pouco do filme, Tempo de Derruba. Eu fiquei muito impressionado com o filme, assim, né? Aqui traz um monte de falas de vocês, né? Tanto da Juliana, do Lucas, da própria Tatiana, o Gabriel, enfim. Acho que aquela fala que eu falei que alinhava todos os filmes, né? Olhar essa problematização que você traz nesse filme, João, você e também não só você que dirigiu, né? Um olhar de dentro, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco do filme, apresentasse para a gente a repercussão. E na volta do João, eu vou abrir assim, só uma fala geral para vocês darem um tchau para todo mundo e convidar para assistir o filme, tá bom? Então é com você, João. Obrigado, pessoal. Primeiramente, é uma honra estar aqui, assim, para mim é uma coisa super nova. E estou aqui também representando todo mundo, e a Gabi, que é a diretora. Eu estava sempre na fotografia do filme e na co-direção. E, enfim, é uma situação que estava acontecendo muito próximo à minha casa, eu moro no centro de Brasília. E é muito próximo mesmo, assim, fica mais ou menos 1,5 km do Palácio do Planalto, do Congresso, esse lugar. E é um lugar que já é ocupado por pessoas de situação de rua desde os anos 80. Assim. E aí, nesse governo, que é um braço bolsonarista muito eficiente aqui em Brasília, eles resolveram tirar essas pessoas que estão ali há quase 40 anos neste momento. Né? E ali funcionava também uma escola, assim, que era uma escola feita por voluntários, e essa escola também teve cenas muito pesadas, assim, que a gente estava vivenciando ali, que era da polícia chegando e derrubando. Em cima, assim, uma coisa muito pesada, assim, agredindo mulheres, crianças, assim, spray de pimenta, bomba, e, enfim, foi um processo, assim, muito difícil, inclusive, assim, segurar a câmera, a gente acabou tentando também buscar como é que aquelas pessoas viviam as derrubas, né, que é como eles chamam, e as crianças também, né, então era uma tentativa de talvez lembrar as pessoas que é gente que está ali mesmo, né? De humanizar, de sentir que essas pessoas têm sonhos, que as crianças ali estão ainda acreditando que podem ser médicas ou artistas ou o que seja, sabe? Então, e que, tristemente, em poucos anos esses sonhos vão ser destruídos e tal. E aí eu acho que uma grande coisa desse filme é contar ali por que essas pessoas estão ali e quebrar várias coisas. Assim, eu acho que é uma coisa bem didática também. A gente fez de forma bem didática, assim, porque até mesmo para falar um pouco já da repercussão, a gente teve uma oportunidade de apresentar esse filme no Cine Drive-In aqui de Brasília, assim, que é um cinema bem legal. E assim, a gente conseguiu um encaixe assim de meia hora antes de uns filmes comerciais assim, e sem bilheteria, sem nada. E um dia antes, assim, a administradora do cinema foi falar que as pessoas estavam criticando muito o cinema por apresentar aquilo ali, que se tivesse com dó, que levasse as pessoas para morar na casa delas, entendeu? Assim, então, assim foi a repercussão nesse lugar. E aí, as outras apresentações a gente fez na própria ocupação e com um projeto que tem aqui do Cine Fusca, que é um companheiro que apresenta pela cidade. E é isso. Agora a gente começou a escrever em alguns festivais, mas tudo muito a passos lentos. E a gente formou uma equipe com voluntários por essa causa, porque começou a tomar muita repercussão
por causa da violência também, e principalmente a violência contra uma escola mesmo, assim, que estava ali. Eram voluntários que pegavam os materiais escolares ali, agora na época da pandemia, as listas de exercícios para fazer com as crianças, porque ali não tem nada, não tem computador, não existe, né? E aí você vê aquela escola sendo derrubada, assim, por um batalhão de choque, assim, com centenas de policiais, assim, uma coisa absurda mesmo, assim. E era um dever mesmo documentar isso, porque ainda tem gente chamando as pessoas de invasoras e de vândalos, assim. Então é um pouco isso aí, gente. Eu não consigo falar, desculpa. Gente, eu peço desculpa para todo mundo, é porque o filme me tocou muito, vocês me perdoem. E Então, vou te ajudar aqui. Não, Tati, acho que você já me ajudou falando isso. Me trouxe Ótimo. de volta, porque assim, obrigado. Assim, eu me envolvi, a gente mergulha nos filmes todos, né? Eu me envolvi muito em todos os filmes, e esse, em especial, assim, tocou em muitas questões, e olhar de dentro, e tudo assim, as imagens, as falas, principalmente as falas das crianças. Eu trabalho com educação também, então, assim, foi muito forte, na verdade. Mas, assim, eu vou deixar você falar, tá? Você veio me resgatar aqui, fala, e do João, o que eu ia perguntar, na verdade, porque, assim, vocês têm uma trilha, né? O Gabriel falou do filme dele com um som muito importante no filme, e o som também, né? A trilha que acompanha essas imagens fortes, e todas aquelas falas das mulheres agredidas, das crianças que falam dos sonhos dela. Então, acho que isso no contexto todo de linguagem do filme mesmo, né, fez uma composição muito, muito bonita de se ver. Então, para além do que se está falando, para além do que de aquela questão ali daquela ocupação deles, de todas as questões sociais envolvidas, esse som que chega, essa música, essa trilha, enfim, essa escolha de vocês, e as imagens também, a fotografia, como que essas histórias, né, de vida são contadas a partir dessa derruba, né? Como que as crianças também já traduzem isso na vida delas, né? Aquelas cenas todas que já viraram habituais e culturais dos mais velhos, as crianças como já incorporam isso, e crianças cheias de sonhos como qualquer outra criança. Eu acho que isso me tocou demais. Então eu vou só deixar a Tati ali fazer o resgate dela final da minha emoção aqui, e depois você fala um pouco disso, João. Obrigada. Não, eu só ia dizer que você está amarrando, né, os filmes, assim, a seleção, e eu só ia dizer que tem essa dimensão de um certo resgate, assim, da humanidade, da memória, né, da existência, dos modos de vida, que atravessam, né, todos os filmes que foram apresentados aqui, né, e que isso é muito importante, ao mesmo tempo que é um pouco absurdo você imaginar que no século XXI a gente ainda tem que insistir, né, na dimensão humana, assim, né, dos pretos, dos indígenas, né, assim, enfim, das crianças, né, né, enfim, realmente, assim, a gente fica sem palavras, às vezes, né, para falar disso, pela dimensão do absurdo que tudo isso representa, né, ainda hoje. Então, como palavra final, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer todas e todos vocês. Sei que para mim foi rico e foi muito bonito ter esse trabalho, esse diálogo, e dizer também que o filme está em exibição aqui no Festa, mas que a gente também está fazendo esse trabalho de inscrição em outros festivais, e que, de toda forma, eu, pessoalmente, e o INESC, em particular, a gente fica à disposição de vocês
para outros encontros e outros debates. João, você quer só finalizar aí e depois a gente termina a rodada com as pessoas, né, convidando todo mundo para assistir. Com certeza, e te agradeço, inclusive, pela oportunidade de falar dessas pessoas que fizeram o filme em geral, né, na verdade. Existe um grupo no WhatsApp que se chamava Solidariedade CCBB, que é o nome dessa ocupação, e que eram pessoas que estavam envolvidas de algum modo ali com a ocupação. E aí a gente, eu e a Gabi, com a ideia de fazer o filme, mas que ia ser muito impossível, assim, pelo tempo que as coisas estavam acontecendo, a gente estava gravando e as coisas acontecendo, estava em casa, de repente a polícia tinha chegado, alguém mandava uma mensagem, e aí era assim, né? Então, a gente acabou pedindo ajuda nesse grupo para pessoas que se voluntariassem a participar de alguma forma, como na produção, no som, etc. E a gente, especificamente para a música, a gente teve o privilégio de ter dois grandes artistas, que é o Victor Angeléias e a Malu, que o Victor que cedeu e fez versões da música dele assistindo o filme, enquanto assistiu o filme, e a Malu também que criou as músicas dessa mesma maneira, assim. Então foi um super privilégio, todo mundo fez tudo pela causa mesmo, assim, foi maravilhoso. A gente contou com a Carol, que produziu tudo também, assim, e tudo muito de guerrilha mesmo, assim, e muito bonito. Então, eu acho que essas pessoas que são grandes artistas assistirem aquelas cenas ali e criarem isso para aquelas cenas ali foi maravilhoso mesmo. Então, beleza, obrigado, João. Grato demais a todos. Tá bem, vou fazer aqui o caminho inverso aqui, né? O Gabriel, depois o Lucas, e a gente finaliza com a Juliana, convidando aí, fazendo uma falinha de final para fechar e convidar as pessoas para assistir o filme. Vai, Gabriel. Eu nem dizer, na verdade. Acho que só convidar para o filme, que é imperdível. Vejam o filme, pessoal. Com ou sem legenda, vejo de todas as formas, vejo todos os filmes aqui. Agora, enfim, eu estava justamente agora procurando onde estão os streams de todos os filmes, porque, como eu disse, não consegui ver ainda, mas espero conseguir ver. Então, logo, no tempo, vejam todos os filmes, pessoal. A programação do FEX esse ano está ótima, como vocês viram por esse debate. Espero que gostem. Valeu demais a organização do festival. Lucas? Então, primeiro, muito feliz de estar aqui e muito massa essa conversa, porque acho que, não sei, acho que dá uma energia diferente, sabe, para nossos filmes. Acho que essa coisa de estar colocando para, falar um pouco sobre o processo, sabe, também receber o que outras pessoas estão entendendo do que foi o filme. Eu acho que, não sei, acho que expande, sabe, para a gente mesmo que faz, sabe, parece que o filme vai se transformando nesse processo. Então, muito massa e é isso, assim, para todo mundo acompanhar a programação do Festa, e falo até para mim mesmo, né, porque ainda não vi ainda não vi o filme todo mundo aqui, mas estou bem curioso para ver os filmes de vocês. Beleza. Eu estou considerando aqui que a Tati já fez esse apanhado, tá? E que o João também, pode ser? E aí eu passo para a Juliana. Pode ser? Ju. Queria agradecer mais uma vez a curadoria. Para a gente é uma imensa honra estar no festival. Então, convocar a galera para assistir, para acompanhar o festival. É importante a gente conhecer outros produtores, outras produtoras, para além do mainstream. Então, acho que é fundamental a gente conhecer a galera que está fazendo cinema no território. Acho que é um grande resumo dessa conversa aqui, a galera que está fazendo cinema no território. Então, acho que isso é fundamental para que o mercado crie camadas e para que a gente consiga resistir coletivamente a esses ataques constantes que a gente vem sofrendo, sobretudo no cinema. Né? Em outras áreas, mas no cinema, esses últimos anos, as coisas que aconteceram são surreais. Então, agradecer mais uma vez. Neguinho também está em outros festivais, então quem tiver interesse em acompanhar o percurso do filme, só seguir o nosso @neguinhoofilme, e aí fica por dentro das novidades. Mais uma vez, muito obrigada, Ayrton. Obrigada, curadoria.
realizadores e realizadoras que estão aqui. Vou assistir hoje todos os filmes, é um compromisso que fez comigo mesmo, pelo menos aqui da mesa de agora, para isso, né? Porque a gente vai se alimentando, o imaginário vai crescendo, né? Falei, cara, quero ver o que tem, o mármore que vai para a China, quero ver, sabe? A história Então, são coisas que vão alimentando. Convido também a todos e todas e todos para acompanhar a programação do Fexta. Tamo juntos. Nada, tudo nosso, nada deles. Gente, olha, obrigado, e o Fexta agradece vocês por dispor esse tempo, agradece quem está em casa acompanhando, né, a programação, e já lança um convite agora que 3h40 vai ser lançada o primeiro episódio da websérie Catedrais Líquidas, tá? Sobre as cachoeiras, as riquezas, né, da água aqui da região de Santa Teresa, inclusive, uma websérie da Luísa Lubiana que vai daqui a pouquinho para vocês aqui no Fexta. Muito obrigado e tchau para todo mundo. Prazer em conhecer vocês.